Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu falo aqui da Ponto Mais e hoje eu quero trazer para vocês os principais questionamentos que recebemos ali sobre a nossa funcionalidade de turnos no nosso sistema. Então o primeiro questionamento que a gente tem aqui é: quais são os tipos de turno e quando que eu devo utilizá-los? Então, vindo aqui no nosso módulo de turnos, saiba que ao cadastrar um novo turno, o sistema te dá a possibilidade de cadastrar ali 6 tipos de turno. Então você pode cadastrar o turno semanal, que serve ali para aquelas escalas de segunda a sexta, segunda a sábado, aquelas escalas padrões que a gente tem por aí. Já o turno 12 por 36, ele vai servir principalmente para aquelas empresas que trabalham com plantonistas. Então, se você trabalha com plantão, tem essas escalas 12 por 36, saiba que é possível sim você habilitar esse tipo de turno aqui no sistema. O turno 24 por 72, ele vai servir ali principalmente para pessoas da área de segurança, área da saúde e pessoas que atendem portarias. Então, se você é um hospital, se você é um condomínio, se você é uma empresa de segurança, saiba que é possível aqui cadastrar esse turno 24 por 72. O turno 5 por 1, ele é um turno ali que vai valer os 5 dias de escala de trabalho, independente dos dias da semana, e o colaborador vai ter ali a folga no 6º dia. Então, se eu trabalho com esse formato de escala, meu funcionário tem que trabalhar 5 dias para ganhar uma folga, eu posso configurar aqui o turno 5 por 1. E temos aqui também a possibilidade de você utilizar um turno customizado, que como o próprio nome diz, ele é customizado. Então, eu vou ter total liberdade para poder definir quais serão os horários, quais serão os dias de trabalho, como que eu quero elaborar toda essa escala de forma customizada de acordo com a preferência da minha empresa. E por último aqui temos o turno intermitente, que é aquele turno que vai valer para cenários onde o meu colaborador não tem uma escala fixa de trabalho, então ele não tem dias de trabalho específico que ele precisa trabalhar. Só que quando ele vem trabalhar, ele tem um horário fixo a ser cumprido nesse dia de trabalho. Então, se você tem esse formato de escala na tua empresa, você pode utilizar aqui do turno intermitente para poder programar isso certinho. Só que tem um ponto para a gente destacar aqui sobre o turno intermitente, que é o seguinte: toda vez que o meu colaborador faltar, por padrão, o sistema vai trazer um comportamento de que ele vai descontar o DSR dessas faltas que o meu colaborador pode ter na escala intermitente. Mas, Rodrigo, o turno intermitente eu não quero descontar DSR justamente porque ele não tem ali essa escala definida, ele não tem os dias fixos que ele precisa vir trabalhar. Então fica tranquilo que nesse caso, se você não quiser que desconte o DSR, tem como desabilitar esse comportamento padrão. Para isso, eu vou precisar que você venha aqui em configurações, aqui em controle de ponto, na tua configuração de controle de ponto. Aqui nessa configuração, seja você editando uma configuração que já está pré-definida ou você adicionando uma nova configuração, o comportamento do sistema será padrão. Então ele vai estar aqui, seja editando ou adicionando. A nossa aba de DSR, ela vai estar habilitada da seguinte forma. Então vai estar habilitado o desconto do descanso semanal remunerado e junto dele vai estar disponível para você descontar também o DSR em turno intermitente. Então, se você desejar driblar esse comportamento padrão no sistema, você pode aqui desmarcar essa opção, salvar a tua alteração e vai estar feito ali a aplicação da regra, não vai ser descontado o DSR caso o meu colaborador não venha trabalhar nessa escala de turno intermitente, tá bom? O segundo questionamento que nós temos aqui é o seguinte: o que é o ignorar feriados? Essa primeira opção que vocês estão vendo aqui comigo. Então, antes de eu explicar para vocês o que é o ignorar feriados, vale a gente entender o comportamento padrão do sistema. Então, hoje no Ponto Mais, toda vez que eu tenho um feriado, o sistema por padrão entende esse feriado como um dia de folga. Mas, Rodrigo, na minha empresa, feriado não é dia de folga e eu não pago hora extra, é um dia de jornada convencional. Se for este o teu cenário, aí sim vai entrar o ignorar feriados. Então, caso você habilite aqui essa opção, o sistema não vai entender os feriados como dias de folga e não vai lançar essas horas como hora extra, caso meu funcionário venha trabalhar. Eu habilitando essa opção, o sistema vai entender como dia de jornada normal e vai computar as horas de acordo com a configuração que eu já realizei no meu turno. Beleza? Então, o nosso terceiro questionamento é o seguinte: qual que é a diferença de jornada regular para uma jornada flexível? Então, antes de eu explicar para vocês o que é essa jornada flexível, que como vocês podem ver aqui comigo é um recurso que eu posso habilitar, é porque a gente entender primeiramente como é que funciona o comportamento padrão do sistema.
Então vamos supor que aqui no meu turno, aqui no meu ponto mais, eu tenha definido por padrão a escala ali do turno administrativo, que começa às 8 da manhã e termina às 18 horas. Então, por padrão, eu sei que meu colaborador precisa bater a entrada dele às 8 da manhã e bater a saída dele às 18 horas. Se ele estiver batendo o ponto dele antes ou depois desses horários, ele vai estar batendo o ponto ou em atraso ou adiantado. Então esse é o comportamento da jornada regular. Quando a gente habilitar a jornada flexível aqui no nosso turno, o sistema vai passar a operar com uma lógica um pouquinho diferente, que é a seguinte. Com a jornada flexível habilitada, o que passa a valer para o sistema é que meu colaborador cumpra as horas de trabalho que ele tem prevista naquele dia, independente do horário em que ele iniciou essa jornada no dia. Então, se eu habilito aqui a minha jornada flexível, e nessa mesma escala de 8 até as 18, vamos supor que meu colaborador chegou às 9 da manhã e saiu às 19. Não tem problema. Então, ele entrou às 9 da manhã, só que eu tenho uma jornada flexível habilitada. Então, ele entrou às 9, cumpriu ali todas as horas previstas de jornada dele nesse dia, e tá tudo bem, o sistema vai entender que ele cumpriu a carga horária esperada por ser uma jornada flexível e não vai gerar ali para você nenhum alerta, nenhuma ocorrência sinalizando que ele entrou atrasado e nem que ele saiu depois do horário ali do que está previsto no turno dele, tá? Então o nosso quarto questionamento aqui, pessoal, é o que é o intervalo pré-assinalado? Então o intervalo pré-assinalado é uma possibilidade que você vai ter aqui no sistema para que, como o próprio nome diz, o sistema vai passar a pré-assinalar o intervalo para você. Então o que ele vai fazer com isso daqui? Teu colaborador vai bater a entrada, vai bater a saída e ele não vai precisar se preocupar com as batidas do intervalo. O sistema de forma automática vai gerar esse intervalo com base no horário que você vai configurar aqui neste mesmo turno. Quando você habilita esse intervalo pré-assinalado, libera para você duas possibilidades, que é você aplicar esse mesmo intervalo para todos os intervalos, caso a tua jornada contemple ali mais de um intervalo, ou você pode também aplicar o intervalo pré-assinalado para dias que não tem jornada estabelecida. O que seria um dia que não tem jornada estabelecida? Vamos supor que aqui na minha empresa eu trabalho de segunda a sexta e tem lá um sábado que eu preciso que a minha equipe venha trabalhar. Então eu vou definir que para esse sábado, que é um dia que não tem jornada estabelecida, eu quero que seja gerado um intervalo de 1 hora se o meu colaborador cumprir pelo menos ali 7 horas e 20 nesse sábado, por exemplo. E um critério similar vai valer aqui para os dias que tem jornada estabelecida também para um período específico. Então aqui pode ser que surja certa confusão, né, Rodrigo? Eu já configurei lá o horário de intervalo no turno, o que vai impactar esse aqui que eu posso configurar para dia que tem jornada estabelecida? Então neste caso aqui, o uso ideal, o melhor exemplo que eu consigo trazer para vocês é para dias onde, beleza, eu tenho uma jornada estabelecida, só que o meu funcionário passou dessa hora prevista e eu quero que tenha um intervalo no meio disso. Então vamos pegar, por exemplo, que lá na minha empresa eu tenho um turno de meio período no sábado. A gente começa às 8 e termina ao meio-dia. Meu colaborador precisou ficar até 2 horas da tarde, então ele extrapolou esse tempo de jornada previsto para esse sábado. Então eu posso definir aqui, por exemplo, que eu quero que seja gerado ali um intervalo de 1 hora, se esse colaborador cumprir ali 6 horas de jornada para esse dia ali, que tinha jornada estabelecida, só que ele extrapolou o período previsto de jornada, tá bom? E o nosso quinto questionamento é sobre o que é a NR17. Então a NR17, pessoal, é uma norma regulamentadora de número 17 que é responsável ali pelo controle de pausa nas empresas. Assim como o intervalo pré-assinalado, a NR17 tem que estar prevista em convenção sindical para que você saiba se você deve utilizá-la ou não aqui dentro do teu sistema. Caso você tenha que utilizar, para habilitar não tem segredo. Você vem aqui até a parte de turnos e você habilita aqui que você quer controlar a NR17. Uma vez que você habilite esse recurso no teu sistema, você vai estar habilitando também o ícone de pausas aqui no sistema para que teus colaboradores possam vir até aqui e registrar a pausa deles aqui dentro do sistema. Sem muito segredo, como vocês estão vendo aqui na prática. O sistema vai puxar a data e a hora atual e o colaborador consolida essa batida de pausa clicando aqui no registrar pausa. E o nosso sexto questionamento é: o que acontece quando o meu colaborador não cumpre o intervalo dele por completo? Então aqui, nessa mesma tela de turnos que você está acompanhando comigo, você vai ter 3 opções. O não usar, como o nome diz, ele não vai usar, né, não vai fazer nada, mas isso em teoria, porque se você deixar o não usar, você vai ter o comportamento padrão da CLT, ou seja, se o colaborador não cumpriu o intervalo, vai ser descontado dele, vai ser computado hora faltante ou hora extra para ele. Eu posso contabilizar 1 hora a mais para esse meu colaborador,
Quando eu contabilizo uma hora, eu vou ter uma influência no controle dessa intrajornada. Então, o que vai acontecer? Lá nos meus relatórios, no espelho ponto que o sistema gera para mim, eu vou ter uma coluna que vai separar certinho a hora que ele precisava cumprir de intervalo e quantos minutos que ele realizou. E nesse contabilizar uma hora a mais, seja ali lançando como hora extra ou desmarcando para lançar para banco de horas ou para uma coluna separada, que é essa que eu estou falando para vocês. E você contabilizando apenas o tempo faltante, você vai ter um comportamento muito similar ao contabilizar uma hora, mas com o tempo faltante, eu vou ter o destaque de quantos minutos ele realizou exatamente e quanto tempo que está faltando, enquanto que contabilizando uma hora a mais, eu vou ter a hora, o período de intervalo previsto com aquilo que ele realizou. No tempo faltante vai ser quantos minutos ele fez, quanto que está faltante, ele vai computar não a hora inteira, vai computar apenas aquele tempo faltante de intrajornada mesmo, tá? Então o nosso oitavo questionamento é o seguinte: o que é o limite de horas extras e para que serve? Então nessa mesma tela aqui de turnos, além de a gente conseguir configurar os horários e também a virada do nosso turno, há também a possibilidade de você definir o limite de horas extras a serem realizadas aqui nessa jornada. Rodrigo, esse limite de horas extras é quantas horas o colaborador vai poder fazer no dia? Na verdade não, isso daqui é o limite de quantas horas vão entrar naquela tua primeira fase de hora extra ou no teu primeiro fator de acúmulo de banco de horas. Então aqui, o que a CLT prevê por padrão é que as 2 primeiras horas elas entram ali naquela nossa primeira fase de hora extra ou no nosso primeiro fator de multiplicação de banco. Mas Rodrigo, na minha convenção está dizendo que tudo tem que ir para a primeira fase ou tudo tem que ir para a segunda fase de hora extra. Então saiba que é possível você definir esse limite específico também. Então se você deseja que todas as horas vão para a tua primeira fase, você pode configurar esse percentual como 23,59, que o sistema irá entender e vai aplicar todas as horas extras na tua primeira fase de hora extra, independente de quantas horas forem realizadas no dia. Rodrigo, a minha convenção quer que vá tudo para a segunda. Também é possível. Você pode configurar aqui como 4 zeros, né? Ficar 0000, que o sistema também vai entender e por padrão vai enviar todas as horas realizadas como extra, ele envia lá para a tua segunda fase de hora extra. Beleza? O nosso nono questionamento é o seguinte: se o meu colaborador trabalha um sábado sim, um sábado não, como que eu vou configurar aqui dentro do turno? Então nessa nossa mesma aba de horário, o que vocês vão observar aqui, o que eu estou cadastrando, né, o que eu posso cadastrar aqui e fazer o preenchimento, é da primeira semana desse meu turno. Então vai ser aqui que você vai conseguir configurar essa tua segunda, terceira ou quarta semana se for necessário. Então se você tem uma escala de você trabalha um sábado sim, um sábado não, você vai colocar a tua primeira semana de segunda a sexta, só que você pode adicionar uma nova semana, que vai ficar disponível aqui embaixo. Então você pode adicionar essa nova semana e para referenciar corretamente você coloca aqui também a escala de sábado. Então você pode criar aqui essa tua escala de sábado para referenciar certinho. Então o teu turno vai ficar uma semana de segunda a sexta e a próxima semana de segunda a sábado. E o nosso 10º questionamento, pessoal, é sobre os intervalos no turno, onde nos perguntam ali: é possível inserir mais de um intervalo aqui no sistema? A resposta é sim, é possível você colocar mais de um intervalo. Então nessa mesma aba de turnos que vocês estão acompanhando aqui comigo, saiba que nessa mesma aba é possível você colocar novos períodos da tua jornada. Então se você tem lá 2, 3, 4 intervalos, é possível você adicionar quantos períodos forem necessários para você fazer aqui o correto preenchimento desses horários e referenciar eles também na tua jornada como intervalos a serem cumpridos. E com isso a gente conclui aqui os nosso top 10, né, questionamentos aqui sobre a nossa funcionalidade de turnos. Oi? Só um momento, pessoal, estou num link ao vivo aqui da nossa produção. A gente vai ter bônus, é isso mesmo? É, pessoal, então saiba que sim, a gente vai ter aqui o bônus. Eu não vou deixar vocês com 10 questionamentos apenas. Então, além desses 10 principais questionamentos, eu queria trazer um bônus para vocês, que são 4 questionamentos adicionais. E o nosso primeiro questionamento bônus é o seguinte: se o colaborador tem uma jornada diferente nos feriados, como que eu posso configurar elas aqui? Então, nessa mesma aba de horários que vocês estão acompanhando aqui comigo, saiba que é possível sim você configurar essa jornada para os feriados. Basta, ao preencher os horários padrões da tua jornada,
você vir aqui até o final da tela, que haverá para você a opção de jornada nos feriados. Basta você habilitar essa opção e programar aqui os horários de entrada, de saída, gerar o intervalo, assim como a gente fez ali anteriormente com a nossa jornada convencional. Então é possível você criar esse critério separado apenas para jornadas quando houver elas nos feriados, beleza? E o nosso próximo questionamento é o seguinte: como que eu defino a escala, a escala inicial do meu colaborador, caso eu trabalhe com um turno 12x36 ou até mesmo um turno customizado? Então, após você cadastrar o seu turno aqui por completo, como vimos anteriormente, o que eu vou precisar é que você venha aqui em configurações. A gente vai vir aqui para meus colaboradores, aqui na nossa tela de colaboradores. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai localizar o teu funcionário que vai trabalhar nessa escala em específico, você vai editar o cadastro dele, você virá, dentre as opções que temos aqui, em dados da empresa, aqui na aba de turno. Vai ser aqui que você vai definir o turno que ele vai trabalhar e a partir de qual cenário ele vai se iniciar, a partir de qual dia, a partir de qual dia do meu customizado, ou a partir de qual semana do meu turno que tenha mais de uma semana, ou a partir de qual escala no 12x36. Então, sem muito segredo, você vai definir aqui o turno, quando que ele vai começar a atuar nesse turno e como que ele inicia. No meu caso aqui de 12x36, ele me dá a opção dele já começar na escala de 12 horas para ele folgar as 36 horas posteriores, ou eu posso fazer o caminho inverso, sinalizando que ele começou já na folga dele e quando ele for começar a bater o ponto aqui no sistema, o sistema vai entender e vai lançar daí para o dia correto que ele tem que bater a entrada e não estar ali num dia de folga, por exemplo. Mas que você preenche aqui essa informação, basta você salvar e vai estar feito ali a mudança. O mesmo vale até para não só para o 12x36, então se for um turno que tem mais de uma semana, você tem liberdade aqui de colocar a data de quando que o colaborador vai começar nesse turno e a partir de qual semana que você quer que contabilize. Rodrigo, por que eu escolheria uma semana diferente? Quando você tiver, por exemplo, uma semana de segunda a sexta, outra semana de segunda a sábado, como vimos anteriormente nesse mesmo vídeo. Beleza? E nosso próximo bônus é o seguinte: como que eu realizo a troca de turnos dos colaboradores? Então eu quero movimentar funcionários de turno, como que eu posso fazer isso no sistema? Saiba que você vai ter duas possibilidades, que são as seguintes. Aqui na nossa tela de colaboradores ainda, você pode individualmente fazer essa movimentação de turno, vindo aqui no botão de edição do colaborador desejado. Aqui na aba de turno, como vimos anteriormente, você pode programar essa movimentação de turno a partir de uma data em específico que você deseja. Mas você não precisa fazer isso colaborador por colaborador. Caso você queira, você pode fazer essa mesma ação, porém você pode fazer ela em lote. Então, voltando aqui nessa mesma tela de colaboradores, há a possibilidade de você selecionar um ou vários colaboradores da tua empresa de uma única vez, e o sistema vai te liberar essa possibilidade de editar os selecionados em massa. Você clicando nessa opção, dentre as possibilidades que você terá aqui, você vai conseguir mudar inclusive o turno que todos eles trabalham. Então, esses colaboradores aqui, eu quero que eles vão lá para a escala 12x36 a partir do dia 2 do mês que vem, e eu quero que eles comecem já na escala. Dia 2 eles trabalham, depois vem a folga ali de 36 horas. Então você pode fazer essa mesma movimentação de turno, porém em massa também. Basta você confirmar aqui no editar, que vai estar aplicado ali a mudança de todas as escalas para a data que você deixou programado. Certo? Nosso último questionamento, pessoal, é o seguinte: para que serve o campo considerar limite lá na aba geral do cadastro dos meus turnos? Então, como vocês podem ver aqui, eu estou na aba geral do cadastro do turno, e se eu descer aqui a tela, na última opção eu vou ter a possibilidade de considerar limite. Esse considerar limite, ele te possibilita que você torne qualquer turno cadastrado num turno horista, caso você trabalhe com esse formato dentro da tua empresa. Então, sem muito segredo, você pode definir aqui o limite de horas contratadas diárias, semanais, mensal ou até mesmo customizado. Se fosse um limite mensal, por exemplo, eu posso definir que mensalmente
Dos meus funcionários horistas, eu tenho aqui 220 horas contratadas, que valem do primeiro até o último dia do mês, que é o que ele vai considerar. Só que há a possibilidade também de eu colocar um limite semanal, diário ou até mesmo customizado para que eu tenha mais liberdade, considerando inclusive o limite ali de 30 dias também, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo, tenham gostado desse nosso tirar dúvidas, por assim dizer. E não deixe de acompanhar o nosso canal para estar sempre dentro das novidades que estão lançando no sistema, não só novidades, mas também vídeos orientativos como esse. E se você for com alguma dúvida, tem algum assunto que eu não abordei aqui que te interessa, eu quero deixar aqui para vocês o nosso canal de atendimento. Então você pode mandar um e-mail lá para o nosso meajuda@mais para que você tenha ali o suporte de toda a nossa área técnica, tá? Vai ser um prazer a gente contar com você, ter a tua contribuição, então fique à vontade para ou comentar aqui nesse vídeo ou mandar um e-mail aqui que a gente vai estar à disposição para poder te ajudar, tá bom? Então, forte abraço para vocês, muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal!